O Espírito de Deus está aqui. Jesus, oh, Jesus, grande e exaltado, acima de tudo. Jesus, oh, 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 Jesus, grande e exaltado, acima de todos. Jesus, oh, 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 Jesus, grande e exaltado, acima de tudo. Levante as suas mãos a Jesus, lá na galeria também, cante a Ele. Jesus, oh, 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 Jesus, grande e exaltado, acima de tudo, acima de tudo. Ouça. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar, Jesus. Os filhos dos homens se submetem a ti, aqui neste lugar. Principados e potestade reconhecem a tua autoridade, Jesus. Por tua justiça triunfaste nos céus e na terra. Eu te adoro, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Cante comigo. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus, eu te adoro. Vamos lá, igreja. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, eu te
cantando. Oh, oh Jesus. Oh, Jesus. Grande exaltado. Acima de tudo. Declare isso, igreja. Abra sua boca com toda a sua força e cante a Ele, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Grande exaltado. Grande exaltado. Acima de todos. Mais uma vez, Jesus. Jesus. Bem forte, igreja. Oh, Jesus. Grande e exaltado. Grande e exaltado. Acima de tudo. Isso, cante ao Senhor de todo o teu coração. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Grande exaltado. Grande exaltado. Acima de todos. Mais forte ainda, cante o seu nome, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Grande e exaltado. Acima de tudo. Exalte o seu nome, exalte o seu nome. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Grande exaltado. Grande exaltado. Acima de todos. Acima de todos. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar. E os filhos dos homens, e os filhos dos homens se submetem a ti. Aqui neste lugar, principados e potestades reconhecem a tua autoridade, Senhor. Aleluia. Com justiça triunfaste nos céus e na te adoro, e eu te adoro, Jesus, eu te adoro, eu te adoro. Eu te adoro.
Aleluia. Abra sua boca. Declare frases de louvor a Ele. Frases que exaltem o seu nome. Que exaltem o seu nome. Que exaltem o seu nome. Oh, oh, oh. Eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro. Te adoro. Eu acho que você pode fazer melhor. Levante a sua voz. Eu te adoro. Suspire bem fundo e levante a sua voz. Eu te adoro. Levante a sua voz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Levante a sua voz ao vencedor, ao príncipe dos reis da terra, a Jesus, ao Filho de Deus. Levante a sua voz, levante as suas mãos e dê um aplauso a Ele. E dê um grito de louvor, um grito de louvor. Eu te adoro, Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, meu Jesus. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Quero pedir os radicais e famintos puder tomar lugar aqui mais à frente, para que as pessoas que estão chegando por último possam entrar na igreja. Jovens quiserem se adiantar um pouco. Eu te adoro. Bailarinas quiserem subir um pouco. Eu te adoro. Eu te adoro.
te adoro, Jesus, eu te adoro, te adoro, eu te adoro, Jesus, eu te Jesus, oh Jesus, grande e exaltado, acima de tudo, Jesus, aleluia, eu te amo, Jesus, grande e exaltado, acima de tudo, Jesus, Jesus, declare, Jesus, acima de todos, Jesus, vamos lá, igreja, oh, Jesus, oh, Jesus, Filho de Deus, raiz de Davi, raiz de Jessé, oh, leão da tribo de Judá, pois tomaste o seu poder, pois tomaste o seu poder e passaste a reinar. Isso é lindo, Jesus. E os filhos dos homens se submetem a ti, aqui neste lugar. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade. Tu és Senhor, triunfaste em justiça dos céus e da terra. Hey! Eu te adoro, eu te adoro, aleluia, 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 eu te adoro, aleluia, aleluia, eu te
te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Príncipe dos Reis da terra, Senhor. Tu és o Senhor da igreja. Tu és o Senhor desta igreja. Tu és o Senhor da minha vida, Deus. Tu és o Deus da minha família, Deus. Oh, Tu és o Filho de Deus, ressuscitado em poder. Tu és a brilhante estrela da manhã. Oh, Tu és a brilhante estrela da manhã, Senhor. Tu és o lírio dos vales. Tu és o vinho mais escolhido. Tu és o mel mais doce. Tu és a montanha mais alta. Tu és o mar mais profundo. Tu és o amor incompreensível. Tu és Jesus. Tu és Jesus. E eu te adoro. Tu és santo, Senhor.
Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Aleluia. Eu posso ver todos aqui. Eu posso ver que nem todo mundo está sorrindo nesse lugar. Eu estava lendo numa revista semana atrasada. Sorrir é bom para a saúde. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Só que Deus não vai forçar a barra com você. Por isso, abra um sorriso. Abra um sorriso. Abra um sorriso para Jesus. Olhe para o céu e diga: ah, Senhor. Ele disse: os libertos do Senhor saltarão como bezerros libertos da estrebaria. Você é livre! Você é livre! Diferente da tua idade, experimenta tirar o pé do chão. Você vai se sentir como um pássaro. Dance sobre o desemprego. Dance sobre a doença. Amasse ela com seus pés. A depressão, diga-se fora. A tristeza, diga fora. A doença, diga fora. A opressão, diga fora. A miséria e a pobreza, diga fora. O desemprego diz: cai fora. Agora diga assim: Senhor Jesus, vem. A alegria do Senhor vem. Aleluia.
Não adianta. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 fala a respeito de uma mulher. Ela tinha sua filha endemoniada. E ela estava atrás de Jesus gritando, pedindo, Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor, cura minha filha. A Bíblia diz que Jesus não respondeu a ela nenhuma palavra. Chegou um momento que ela adorou o Senhor e disse, Senhor, socorre-me. Ela adorou o Senhor. Diga, ela adorou o Senhor. Ela vinha pedindo, Senhor, socorre-me, socorre-me. E nada acontecia. Aí Mateus capítulo 15 diz que ela adorou o Senhor. E o Senhor começou a conversar com ela. E dizer, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Tu és o meu dono. E é interessante que quando Jesus estava no barco, no mar da Galileia, e as ondas começaram a balançar o barco, eles acordaram a Jesus dizendo, Senhor, socorre-nos. Jesus vira para aqueles discípulos e diz, homens de pequena fé. Mas quando essa mulher adorou a Deus, Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito como tu queres. Eu sei que essa reunião é uma reunião especial. Muitos de vocês vêm aqui buscando algo de Deus. Mas ninguém, absolutamente ninguém, receberá algo de Deus sem encontrá-lo primeiro. Você terá que buscar a Deus primeiro. Você terá que encontrar a Deus primeiro. Então levante as suas mãos a Ele e diga, Espírito Santo, eu declaro o meu total amor a Ti. Receba o levantar das minhas mãos como um sacrifício de adoração. Nessa noite, feche os seus olhos. Diga, Espírito Santo, assim como aquela mulher cananeia, eu me achego diante de Ti, te adorando, te adorando, te adorando. Eu quero que você fale sério, Espírito Santo. Se eu não puder ter a Tua presença, eu também não vou querer as bênçãos, não. Eu só quero as bênçãos se eu puder ter você primeiro. Fale sério com Ele nessa noite. Quem conseguir orar assim com sinceridade de coração hoje, vai sair daqui vitorioso, vitoriosa. Espírito Santo, diga para Ele, Espírito Santo, eu te quero primeiro. Antes da cura, eu quero aquele que cura. Antes da prosperidade, eu quero o Deus que prospera. Antes do céu, eu quero o Deus que mora lá. Fala com Jesus, Senhor Jesus, eu sei que o céu é lindo, mas se o Senhor não estiver lá, eu não vou querer morar lá, porque eu quero morar onde Tu estás, Senhor. Eu quero ficar contigo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Levante mais uma vez as suas mãos. Feche os seus olhos.
Também lá na galeria. As coisas com Deus são bem simples. Eu vou explicar para você. Você é incapaz e Ele é capaz. Você se rende e Ele te toma para Ele. Você se esforça e Ele descansa. Mas quando você descansa, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. É muito simples, é tão simples, tão simples, tão simples. Às vezes as pessoas perguntam por que Ele fica repetindo uma palavrinha 1 hora, 2 horas. Porque o que está em jogo, meu querido, não é a minha palavrinha, é o meu coração. Adolescentes, vocês nunca precisarão desviar-se de Deus. Nunca, nunca, nunca. Se um dia você se decepcionar com a religião, compreenda que a religião é formada de pessoas que estão tentando encontrar a Deus. Procure ver além das circunstâncias. Você que estava já quase desviando. Há adolescentes aqui que os pés já estavam à beira do poço. Eu estou te chamando de volta. Estou te chamando outra vez para perto do amado da sua alma. Eu sei que a tua mente às vezes é confusa. É por causa da sua idade. Isso vai passar. Tenha paciência, isso vai passar. Isso é uma fase. Isso vai passar. Confie em mim. Isso vai passar. Permaneça em Deus, porque isso vai passar. Isso vai passar. Persevera com Jesus. Persevera com Ele. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos.
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és tão poderoso, Senhor. Estabeleceste o teu trono acima de tudo, acima de todo principado e potestade. Tu reinas soberano, tu és tão poderoso. Querendo ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Senhor, que tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor. A minha língua te confessa, Deus, meus lábios te louvam, pois tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor. Hey! Hey, hey! Era mais assim que era mais cheia, era mais lavação. Sei que era mais cheia, os anjos te adoram, os anjos te adoram, Senhor. Homens e anjos te dão louvores. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Poderoso Deus, poderoso Tu és poderoso. Cante a Ele, igreja. Poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia. Levante a sua voz com toda a sua força, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Só a igreja, bem forte, poderoso Deus, poderoso Deus. Vamos lá, igreja. Oh. Poderoso Deus, poderoso Deus, abençoa a vida do pastor Cirilo, sua esposa Dalila, seus filhos, os músicos, Senhor. Isso é pedra preciosa, Senhor. Isso nunca pode, Senhor,
deixar de estar em pé, sempre prostrado somente na tua presença. O único lugar que só fez o homem, para que ele tenha prazer em estar prostrado, é nos teus pés. Aleluia. Os teus pés, poderoso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pastor Cirilo é